Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a memória, mais especificamente a memória de curto prazo e sobre o teste aplicado. A memória é o processo pelo qual codificamos, armazenamos e recuperamos informações, adquirindo conhecimento. Cada uma dessas três ações representa processos diferentes. Existe uma teoria acerca da memória que se chama Teoria dos Três Sistemas. Embasou as pesquisas sobre esse assunto por décadas e nos ajuda a compreender o conceito. Os sistemas referem-se às etapas do armazenamento. Nessa abordagem, temos três tipos de memória: a sensorial, curto prazo e longo prazo. Existem vários tipos de memória sensorial, cada uma é relacionada a uma fonte de informação sensorial diferente, por exemplo, a visual, auditiva, entre outras. O foco do nosso trabalho, a memória de curto prazo, é o local para onde são transferidas as memórias de curto prazo. Nela ganham sentido e provavelmente uma assimilação. Embora a duração de retenção seja relativamente curta, a informação adquire seu primeiro significado. Esse tipo de memória retém a informação por cerca de 15 a 25 segundos. Já a memória de longo prazo compara-se a um depósito de capacidade ilimitada e armazena as informações de maneira relativamente permanente, embora por vezes seja difícil de recuperá-la. Os processos pelos quais as memórias sensoriais são transformadas em memórias de curto prazo não são claros. Alguns estudiosos sugerem que as informações são primeiramente traduzidas em representações gráficas ou imagens, porém outros acreditam que a transferência ocorra quando os estímulos sensoriais são convertidos em palavras. Aplicamos um teste de memória em 10 pessoas, em um ambiente calmo e silencioso. Demos 40 segundos para decorar em cada lista. Após esses 40 segundos, demos mais 40 segundos para as pessoas recordarem e escreverem as palavras ou números que lembravam. Na lista 1, as palavras abacaxi e pia foram as mais lembradas, seguidas de dente e algodão. Podemos perceber que a maior porcentagem de acertos é na lista 2, onde as pessoas usam o método de associação com os nomes dos animais. Na lista 5, a segunda com maior porcentagem de acertos segue o mesmo padrão que a segunda lista, só que nessa a associação se deu com aparelhos de cozinha. As listas 3 e 6 obtiveram o mesmo percentual de acertos no total. Na lista 3, as duas primeiras palavras, faca e figo, e a última palavra, fiasco, obtiveram 100% de acertos. Na lista 6, antes das pessoas recordarem, foram mostradas diversas distrações, como quadros e poemas. Porém, essa não foi a lista com palavras menos lembradas. Não foi obtido tantos acertos como nas outras, mas se manteve equilibrada. A que menos obteve um percentual total de acertos foi a lista 4. Nessa lista foram dadas palavras para decorar e, na hora de recordar, foram dadas palavras que poderiam ter ou não referência com as anteriormente citadas. A maior confusão ocorreu com a palavra computador. Já na parte dos números, a lista 7 foi a mais recordada de todas. Como os números apresentavam apenas 2 dígitos, a facilidade de recordar foi maior. A lista 8 apresentava 3 dígitos, sendo essa a segunda mais recordada. A lista 9 foi a que obteve menor rendimento por parte dos participantes, sendo 3 números com nenhum percentual de acerto. A lista 10 apresentou um número melhor de acertos que a lista 9. Isso se deve ao fato de os números estarem agrupados de forma diferente, como se fosse um número de um telefone. É possível perceber que a primeira e a última palavra, na maioria dos casos, eram sempre lembradas. Quando feita uma associação entre as palavras, a facilidade era ainda maior. Algumas vezes, relacionavam palavras que já tinham lido em outras listas com palavras novas de outras listas. Na parte dos números, é possível perceber que a maioria das pessoas decoravam os primeiros números que vinham nas listas e os últimos números não decoravam. Algumas vezes, as pessoas escreviam números que sequer estavam nas listas lidas.